Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Estamos começando nesses próximos 40 minutos as notícias do esporte, não só daqui de Alagoas, mas o esporte de uma maneira geral e principalmente o futebol, já que no final de semana nós teremos rodada eletrizante da Série A do Campeonato Brasileiro, Alagoas jogando pela Série B com o CRB amanhã enfrentando o Atlético Goianiense e também a decisão da Série C, da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós vamos repercutir esses assuntos aqui no Canal Esportes desta sexta-feira. Além, claro, das notícias do futebol internacional, como as manchetes da Gazeta, que também já está circulando em todo o estado na manhã desta sexta-feira, dia 6 de novembro de 2015. Esses e outros assuntos nós vamos repercutir a partir de agora com o Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Contamos com você. Voltamos já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Promoção de aniversário Galpão Sofisticado. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticado. Avenida Menino Marcelo 280. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rabo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Legal, o final de semana foi de muita movimentação no continente sul-americano, mas daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. Antes de entrarmos nas notícias na manhã desta sexta-feira, eu quero dizer para você que acompanha, que é fã do nosso trabalho, estamos ao vivo a partir de agora pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro, é o maior conteúdo online do estado e lá você encontra toda a programação da TV Mar, emissora da organização Arnon de Melo. 3377-9097 é o telefone
telefone, você liga, fala com a produção do programa e traz sua reivindicação para virar notícia. Vamos levar ao conhecimento da sociedade e cobrar de nossas autoridades também a sua reivindicação, tá certo? Nós temos o nosso e-mail, que é o canalesportes@tvmar.tv.br, onde você pode interagir, mandar perguntas, sugestões. Vamos sempre tocando essas figurinhas com você. E o nosso WhatsApp, que é uma ferramenta, é um método bem mais rápido hoje e que está sendo utilizado pelos meios de comunicação, permitindo para você, telespectador, ser um agente nosso, estar aí na rua, acompanhando algum evento, trazendo a informação através do número que aparece aí no vídeo, 981079872. Esse é o WhatsApp do Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo, tá certo? Vamos começar o programa de hoje trazendo muitas notícias. A fase semifinal da Copa Sul-Americana é o primeiro assunto que a gente vai discutir, já que neste meio de semana nós tivemos os 2 jogos que fazem a semifinal da competição. Inicialmente, o Sportivo Luquenho jogou em casa contra o Santa Fé da Colômbia e você vai ver os gols a partir de agora aqui no Canal Esportes. Vamos lá. O jogo foi realizado na última quarta-feira, tá? E os gols você só está vendo hoje aqui no Canal Esportes, tudo em alta definição. O primeiro gol da partida marcado por Guido Divani, aos 14 minutos do primeiro tempo. O Sportivo Luquenho fez 1-0. Esse gol que você está vendo aí. Alguns lances curiosos, interessantes na partida. Time encardido esse Santa Fé da Colômbia, viu? Time muito chato esse time. Teve essa bola na trave aí, o Luquenho quase fez 2-0. Primeiro jogo entre as equipes. O Luquenho no primeiro tempo muito superior, mas muito superior, obrigando o goleiro Zapata da equipe do Santa Fé a fazer pelo menos 2 boas defesas. Olha só, mais uma. São lances da Copa Sul-Americana, quase que o goleiro entra com a bola, né, Lira? Santa Fé no segundo tempo foi bem mais disposto ao ataque, conseguiu o gol de empate com o Baldomero Perlaza, né? Ou Perlaza. Baldomero Perlaza, no minuto 16. No minuto 16 do segundo tempo. O Santa Fé ainda perdeu esse gol, né? Chance incrível que foi desperdiçada. Mas o placar da primeira partida foi mesmo esse, 1-1, segundo jogo, tudo em aberto. Lembrando que a equipe do Santa Fé joga na Colômbia, joga podendo vencer por um placar simples para poder chegar à final da competição. O empate em 0-0 também dá vantagem para o Santa Fé. Empate com gols 1-1. Pênaltis 2-2, aí o Sportivo Luquenho já tem vantagem de 2-2 em diante pelo número de gols marcados na casa do adversário. Ontem o River Plate enfrentou o Huracan. Foi o primeiro jogo também entre as equipes. A partida foi realizada no Monumental de Núñez. O River Plate, que por pouco não foi eliminado desta competição pelo time da Chapecoense, que vem fazendo um campeonato brasileiro razoável, mas quando joga na Arena Condá é um time encardido. Passando de fase, o River Plate enfrentou o Huracan. Primeiro jogo entre as equipes e você vai ver o gol da vitória do Huracan aqui no Canal Esportes. Vamos lá. Lances da partida realizada ontem, o Huracan jogando de verde e o River Plate com seu uniforme tradicional. Camisa branca com a lista diagonal vermelha. O gol foi marcado por Cristian Espinosa. Contra, né? Foi contra esse gol. Tentou cortar e a bola foi para dentro do gol, rapaz. Espinosa fez aos 15 minutos do primeiro tempo 1-0. E o River Plate, apesar de jogar em casa, ter tido muito tempo para virar, quem sabe empatar o jogo, virar a partida, não conseguiu furar o bloqueio da equipe do Huracan, que leva para o segundo jogo uma vantagem fantástica. Teve essa bola na trave ainda do Huracan, né? A bola não foi na trave não, bateu ali no ferro que segura a rede. O River Plate no segundo tempo ainda buscando o gol, como você pode observar. São os lances da partida entre River e Huracan, jogo que foi realizado ontem. Detalhes que você acompanha aqui no Canal Esportes. Duelo da volta marcado para a próxima semana. Quem passar estará na final da competição. O Huracan ainda teve essa chance, olha só.
Desperdiçou, né, rapaz? Que capricho, a bola bateu na trave. Era para ser 2-0 ali para o time do Huracan. Pois bem, então tá aí os resultados desta fase semifinal da Sul-Americana e você acompanhou aqui no Canal Esportes e, claro, a competição vai afunilando, lamentavelmente sem a presença de clubes brasileiros. Lembrando que o nosso país, no início da competição, teve 8 representantes, 4 caíram na primeira fase pelo confronto direto contra clubes do mesmo país, né? Ou seja, brasileiro contra brasileiro, e os outros 4 acabaram caindo nas fases seguintes. E hoje nós não temos brasileiros nesta semifinal da competição. Mas pelo menos o que serve aí, talvez como serve de alento, é essa preparação dos nossos clubes para que no ano que vem possa chegar a uma condição de destaque nesta Copa Sul-Americana, já que não é uma Libertadores, mas é uma competição aos moldes de uma Mercosul, né? Uma competição paralela que dá também, querendo ou não, uma boa condição financeira para os clubes participantes. Aqui no Nordeste nós tivemos o Bahia também como nosso representante e o Sport, né? Acabaram sendo os representantes da nossa região na primeira fase da competição, né? Então, lamentavelmente, os dois clubes não seguiram adiante e agora nós estamos acompanhando a partida entre outros clubes de outros países nesta fase semifinal. A rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro já pode definir o Corinthians como campeão nacional neste ano, né? Tem uma vantagem fantástica, 11 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, e o zagueiro Gil disse que vai ficar ligado na telinha para comemorar o título mais importante da sua carreira, caso isso venha a ser confirmado. Vamos ver. Isso é, claro, uma demonstração de ansiedade, porque pode ser finalmente o final de semana do título matemático do Corinthians. Para isso, sábado ainda isso não será possível, porque a equipe pode até vencer o Coritiba, mas vai ainda ter que torcer contra o Atlético Mineiro no domingo em Florianópolis, no jogo contra o Figueirense. Como que Gil e os jogadores do Corinthians vão acompanhar essa partida? Será que os atletas estarão de folga, com a família, num churrasco, ou de olhos atentos na televisão? Gil respondeu. Apesar de a gente ter essa vantagem boa aí na liderança do campeonato, mas sabemos da qualidade da equipe do Coritiba, então o professor está trabalhando isso aí na nossa cabeça e no domingo aproveitar com a família, né? Claro que pelas 4 da tarde a gente liga a televisão um pouco para poder assistir também, né? Não secar, mas a gente tem que fazer a nossa parte também e no domingo, se Deus quiser, poder estar comemorando também, mas antes disso a gente tem que fazer a nossa parte bem no sábado. Bem, Gil também comentou sobre a possibilidade de ser campeão brasileiro pelo Corinthians com uma geração que ele viu ser construída desde sua chegada. Nos primeiros jogos, nos primeiros meses como atleta do Corinthians, Gil ainda pegou a base vencedora da Libertadores, da América, Mundial e Recopa. Foi ganhando aos poucos a titularidade nas vagas de Chicão e Paulo André. Hoje, titular absoluto, fala em título mais importante de sua carreira. É o maior título da minha carreira até. Na segunda-feira eu encontrei com o Ender e o Fagner, a gente estava conversando sobre isso, que eu tinha vencido com o Atlético Goianiense na Série C, o Campeonato Brasileiro, mas não tem nem comparação se vencer esse agora aqui com a camisa do Corinthians, né? Então a gente sabe que está muito perto disso daí, não está longe, mas tem muita, ao mesmo tempo que está perto, a gente tem que manter a humildade, manter os pés no chão para poder, rodada a rodada, se consolidando de uma vez. Então a gente fica, como eu disse, a gente fica ansioso, porque é um título muito importante, não só para a minha carreira, mas de todos os jogadores que aqui estão, mesmo aqueles que já venceram, porque a gente sabe que é uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira. No jogo de sábado, Gil terá como parceiro, mais uma vez, de defesa, Felipe. E ele entende que será difícil essa dupla continuar no ano que vem. Pelo menos um dos dois deve sair para o mercado europeu. A dupla está bastante valorizada. Para o jogo de sábado contra o Coritiba, Elias treinou normalmente hoje, volta de suspensão e vai reforçar o meio de campo. Nas laterais, por enquanto, Edilson e Guilherme Arana. Tudo porque Fagner e Wendel, liberados do departamento médico, treinaram com os reservas. Mesmo ainda com uma pulguinha atrás da orelha do departamento médico, a dupla pediu para... Você acompanhou os detalhes dessa preparação do Corinthians. Interessante que o Corinthians pode ser, sim, matematicamente o campeão brasileiro da temporada, dependendo de uma combinação de resultados. Para isso, basta tropeço do Atlético Mineiro e uma vitória do Corinthians contra o Curitiba neste final de semana, como você acompanhou na reportagem da ESPN. O Vasco, mesmo em situação difícil no Campeonato Brasileiro, inaugurou o seu Centro de Recuperação para Atletas Profissionais, ou CAPRES, como queira chamar.
Vamos dar uma olhada, então, o que vai trazer de novidades nesse processo de recuperação dos jogadores o quanto antes dos atletas do Clube de Regatas Vasco da Gama daqui para frente. Desde que voltei ao Vasco, assumi o compromisso de recuperar todo o complexo de São Januário, tão abandonado nos últimos anos. Isso vem sendo feito, mas esse investimento, em especial, nos coloca na vanguarda do esporte. O mais moderno centro de prevenção e recuperação de atletas. E construído dentro de São Januário, a nossa casa, símbolo para gerações de vascaínos. Em 11 meses de administração, nós tivemos que pagar. Não é vamos pagar, não. Nós tivemos que pagar, que desembolsar mais de 80 milhões de dívidas herdadas. E vamos ter muito mais pela frente. Depois vocês, eu acho que o que você agora daqui para frente devem procurar saber é como é que a gente consegue pagar isso. Realmente aqui chama-se de milagre vascaíno. Isso aqui chama-se de milagre vascaíno. Pois é, tá aí então a foto do Centro de Recuperação de Atletas que o Vasco da Gama vai em breve colocar à disposição de seus jogadores. Fã de vinhos, Iniesta, um dos grandes nomes do futebol do Barcelona e também do futebol espanhol, abriu seu local, seu refúgio para a imprensa. E aproveitou a oportunidade para elogiar o brasileiro Neymar. Vamos ver. Dizem que os vinhos se tornam melhores com o passar do tempo. Alguns jogadores parecem passar pelo mesmo processo. Aos 31 anos, Andrés Iniesta, o capitão do Barcelona, é um entusiasta da chamada bebida dos deuses. E num evento em que apresentou sua loja para a imprensa, ele falou sobre vários assuntos, alguns deles complicados. A polêmica após o jogo contra o Getafe, por exemplo. Evidentemente, si hubiésemos sabido que un compañero estaba en rueda de prensa, o sea, no somos tan tontos como para hacerlo y tenemos mucho respeto por todo el mundo. Por lo tanto, fue un error feo, porque si hubiésemos estado nosotros también nos hubiesen incomodado seguramente y pedir disculpas a todos como lo hicimos. Iniesta também comentou sobre os fatores positivos e negativos de ser o novo líder do vestiário do Barcelona. Bueno, al final es como todo. Cuando todo va muy bien, pues es muy fácil y todos reímos y todos somos buenos, todos somos guapos. Pero cuando las cosas, pues por lo que sea, no van bien o se hacen mal, pues también hay que saber reconocerlo. E com a maturidade e experiência de quem já viu tantos craques na carreira, Iniesta fez um brinde a um companheiro que o encanta cada dia mais. Bueno, Ney tiene un talento espectacular en todos los sentidos. Es un jugador que en el 1 contra 1 es casi letal, de cara a puerta es casi infalible también. Nos da mucho, nos genera muchísimas cosas y en la parte de arriba, pues ese desequilibrio que tiene, pues en el fútbol de hoy en día es muy importante. No queremos un Ney para este año solo, sino para muchos años en este club, que seguro que es para hacer mucho bien a este club y conseguir títulos. Os próximos anos ainda dirão o tamanho de Neymar no futuro do Barcelona. O tempo que faz tantos vinhos mudarem também pode alterar as características, a intensidade e a qualidade de um jogador. E se o brasileiro precisar de um exemplo de como envelhecer bem, nem precisa procurar por um bom vinho. Basta olhar para o capitão do Barcelona.
Tá jogando muito, né, o Neymar com a camisa do Barcelona, e esse reconhecimento é justo por parte de seus companheiros. Olha, vamos dar uma olhada então nesta sequência de jogos do Campeonato Brasileiro do final de semana. Vai anotando aí, coloca na tua agenda. Vamos passar todos os detalhes e os confrontos desta rodada de número 34 da primeira divisão do futebol nacional. Jogos deste final de semana. Amanhã nós teremos às 5 da tarde no horário de Brasília, Internacional e Ponte Preta. Às 7h30 da noite, Corinthians e Curitiba, Atlético Paranaense e Avaí. Fluminense e Chapecoense jogam às 9 da noite. No domingo, às 5 da tarde, no horário de Brasília, ou seja, 1 hora menos da nossa, Palmeiras e Vasco jogam na Arena Palmeiras. Flamengo e Goiás no Maracanã. Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Figueirense e Atlético Mineiro no Orlando Scarpelli em Santa Catarina. E fechando a rodada, os jogos mais tarde, o Joinville enfrentando o Santos na Arena Joinville, jogo marcado para as 6 da noite. 5 da tarde aqui no horário da região Nordeste, e o Sport jogando contra o Grêmio às 7h30 da noite na Ilha do Retiro, horário, né, que já está aí adequado aos horários aqui da região Nordeste, 6h30 da noite aqui no nosso horário, mas 7h30 da noite o horário para poder deixar a partida no horário de Brasília, né, adequado ao horário de Brasília. O Santos pensa em terminar bem a competição, não dá vacilos nesta reta decisiva para poder carimbar a acesso, a passagem, a sua presença na Libertadores em 2016. Vamos ver. Nosso foco agora é Campeonato Brasileiro, a equipe do Joinville. A final é só dia 25 e outra no dia 2. O nosso foco hoje é o G4, porque a gente sabe se vencer as próximas partidas, a gente vai se manter no G4 e esse é o nosso intuito. A gente tem que pensar hoje no Campeonato Brasileiro e na semana que chegar na final, pensar assim no Palmeiras, né? A equipe do Joinville também é uma equipe qualificada que vai ter o jogo da vida dela, pois está na zona de rebaixamento, e eu creio que é a última chance dele sair dessa situação e a nossa de permanecer no G4, né? Então eu creio que vai ser um jogo aberto e a gente está pensando exclusivamente nesse jogo. Tive a minha lesão, uma lesão séria ali, a recuperação difícil, né? Porque pegou todo, o rosto, o maxilar, né? E principalmente a alimentação, né? Sou um jogador meio magro e não conseguia comer e perdi muito peso, e isso dificultou muito para mim, né? Mas eu creio que depois, assim, com o apoio dos companheiros e toda a família, do pessoal aqui, eu pude recuperar bem, esperar a minha oportunidade novamente, né? Que o Vladimir estava jogando e fazendo um grande trabalho. E quando eu entrei, procurei fazer o meu melhor como todos os companheiros, né? E vem dando certo aí, a gente vem fazendo uma grande campanha nessas duas competições, né? A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A gente espera dar sequência até o final, né? E fechar o ano com chave de ouro. Novo FIFA 16. Compre e concorra. É um grande goleiro mesmo, o goleiro Vanderlei, da equipe do Santos, né, que acabou de conversar conosco aqui, com essa imagem da ESPN, para que a gente possa deixar você com toda a informação. Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes da Série A do Campeonato Brasileiro aqui na sequência do Canal Esportes, tá certo? Não perde não, continua conosco, porque você sabe que a informação aqui não para. Já trouxemos os jogos que nós vamos ter nesta rodada de número 34, essa rodada que pode também ficar marcada como a rodada de conquista do título do Corinthians nesta temporada, ou seja, com 4 rodadas de antecedência, ou seja, 4 rodadas para o encerramento da competição, porque nós temos 38 rodadas, então vem a rodada de número 34, 35, 36, 37 e 38, ou seja, 5 rodadas de antecedência, o Corinthians já pode, faltando mais 4, obviamente, confirmar essa sua conquista do título nacional nesta temporada, o que concretiza também uma temporada fantástica que o Corinthians está realizando, sobrando em relação aos clubes concorrentes, né? O segundo colocado, por exemplo, está 11 pontos atrás do Corinthians, que é o Atlético Mineiro. Vamos aproveitar e dar uma olhada na classificação geral aí do Campeonato Brasileiro da Série A, para você que está em casa ter uma noção dessa margem que o Corinthians construiu até ao longo dessas 33 rodadas até aqui disputadas. O Corinthians tem 73 pontos, em segundo o Atlético Mineiro com 62. O Grêmio é o terceiro com 59, em quarto o Santos 53, em quinto o São Paulo 53, o Internacional é o sexto com 50, em sétimo a Ponte Preta 50 pontos, em oitavo o Sport com 49, em nono o Palmeiras 48, décimo o Cruzeiro com 45, décimo primeiro o Flamengo com 44, em décimo segundo o Fluminense com 43, em décimo terceiro o Atlético Paranaense com 43 pontos, em décimo quarto a Chapecoense com 40, em décimo quinto o Figueirense com 36. Na 16ª colocação, o Avaí com 35 pontos. E a zona de rebaixamento hoje formada por Goiás,
17º colocado com 34 pontos. Em 18º, o Curitiba, com 34 pontos. 19º, Joinville, com 30. E o Vasco é o lanterna, com apenas 30 pontos. O Vasco está a 5 pontos para poder deixar a zona da degola. Mas é claro que todos nós sabemos que é uma missão muito difícil que o Vasco vai ter pela frente. Os bastidores da seleção brasileira também é destaque aqui no Canal Esportes. Vamos ver. A seleção brasileira se apresenta neste domingo, dia 8, em São Paulo, e dá continuidade à preparação para os jogos contra a Argentina e o Peru, válidos pelas próximas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. No clima para esses jogos importantes, a CBF TV mostra um pouquinho dos bastidores da concentração. Pois é, você viu então toda a movimentação a respeito do que está sendo organizado para a chegada dos jogadores da seleção brasileira para o início da preparação para os 2 confrontos seguintes nas eliminatórias da Copa do Mundo. Primeiro contra a Argentina e depois aqui no Brasil, mais precisamente em Salvador, contra o Peru, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, trazendo mais informações. Olha só, o final de semana também é de UFC. Nós vamos ter evento aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, e que vai envolver na luta principal o brasileiro Vitor Belfort. Vamos trazer então os detalhes a respeito do card, não só o card preliminar, mas o card principal envolvendo a luta, as lutas, na verdade, e a presença dos lutadores brasileiros nesse final de semana em ação aqui no Brasil, obviamente, mais precisamente em São Paulo, tá certo? Nós temos aqui imagens já de todas as lutas que fazem parte não só do card preliminar, mas também do card principal. Atenção, hein? Olha, as lutas marcadas têm um início previsto para as 9h30 da noite no horário de Brasília, tá certo? Na categoria, no card preliminar, categoria peso galo, teremos o Bruno Correia contra Matheus Nicolau. Na categoria peso galo também o Pedro Munhoz contra Jimmy Rivera. Na categoria peso meio médio, o Viscardi Andrade contra Gassan Malatov. Na categoria peso pena, Kevin Souza contra Chess Shelley. Na categoria peso pena, Clay Guida contra Thiago Tavares. Na categoria peso leve, Ian Cabral e Johnny Case. E na categoria peso leve também, a última luta do card preliminar, o Gleison Tibau contra o Abel Trujillo. No card principal, com lutas previstas a partir de 1h da manhã no horário de Brasília, meia-noite, horário da região Nordeste. Na categoria peso meio pesado, Fábio Maldonado contra Corey Anderson. Na categoria peso leve, o Gilbert Durinho contra Rashid Magomedov. Na categoria peso leve, Alex Cowboy contra Piotr Hellman. Na categoria peso galo, Thomas Almeida contra Anthony Bichard. Na categoria peso meio pesado, Glover Teixeira contra Patrick Cummins. E na categoria peso médio, Vitor Belfort e Dan Henderson. É a luta principal desse evento, Belfort versus Henderson. É a luta que vai ser realizada em São Paulo neste final de semana, na madrugada de sábado para domingo. Então, coloca aí na sua agenda também, tem mais um evento para você poder acompanhar. O técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, deixou claro que os jogadores que acabaram sendo afastados pela diretoria são atletas importantes e que passam a fazer parte da relação para o duelo deste final de semana do Urubu, o Flamengo, contra a Chapecoense. Vamos ver. Se vieram para o Flamengo porque tem valor e o nosso interesse é que eles permaneçam e a gente dê sequência ao nosso trabalho, porque eu acredito na continuidade e
mudanças, erros e acertos sempre acontecem. Eu acho que a continuidade é a solução, é o que vai nos trazer uma equipe íntegra, com espírito coletivo e espírito competitivo. Para o Alan Patrick, começam jogando. Peças importantes, em que aspectos cada um você pode ressalvar? O que sempre foram, né? O Pará é um jogador bastante dinâmico, que tem muito senso de marcação, regular nas suas partidas. E o Alan Patrick continua sendo nosso construtor, nosso organizador, o time que faz a construção das jogadas. Integrar e reintegrar, isso é natural que as coisas aconteçam, né? Eles tiveram a punição que mereceram, agora não foi a guilhotina, por isso eles vão ser reintegrados, né? Nós não vamos enforcar ninguém aqui. Cometeram um deslize, agora tem a chance. Pois é, aí o treinador do Flamengo, o Oswaldo de Oliveira, falando do Alan Patrick, por falar no jogador, ele conversou com a imprensa e explicou aquele processo que acabou se envolvendo com outros jogadores em uma balada no Rio de Janeiro e que teve fotos publicadas nas redes sociais. Vamos ver. Boa tarde. Estou aqui em nome dos jogadores reintegrados para afirmar que o ocorrido é uma página virada e que daqui para frente nós somos profissionais, vamos cumprir com todas as nossas obrigações, né? E na vitória e na derrota vamos estar juntos, né? E em relação a mim, quero deixar claro que meu desejo de permanecer no clube. Pois é, então tá aí, né? Reintegrado Alan Patrick e outros jogadores do Flamengo. Vamos dar uma olhada nas manchetes da Gazeta. O CSA apresenta hoje Oliveira Canindé. Está aqui como destaque na Gazeta desta sexta-feira, dia 6 de novembro. CSA que apresenta hoje Oliveira Canindé. A apresentação será às 11h30 da manhã. Ele chegou a Maceió na manhã de ontem com o preparador físico. Na parte principal da Gazeta, Leonardo Moura faz gol e Gel FC vence o Chenaile dos Estados Unidos por 2-0 e assume a liderança. Aliás, dos Estados Unidos não, da Superliga Indiana. 2-0 foi o resultado. O Internacional está perto de anunciar o zagueiro Thiago Heleno, de 29 anos, que disputa o brasileiro pelo Figueirense. Está na primeira divisão do futebol nacional. Em relação à chegada do Canindé ao CSA, próximo dia 21, serão apresentados 3 jogadores de bom nível técnico para o futebol alagoano e divulgada a lista do elenco para 2016. Então essa é a ideia que a direção do CSA tem. Apresenta os jogadores, 3, e a lista completa dos atletas já contratados. Alagoas vence Roraima e se recupera no Brasileiro de Vôlei, está aqui na Gazeta de hoje. CRB deverá ter 2 novidades amanhã. Pelo menos são as possibilidades. O Leandro Brasília, que pode ser uma das novidades, e a outra é o Audálio, deve voltar aí à condição de titular diante da suspensão do zagueiro Diego Jussani. Navegador de Alagoas participa do 9º Rally Rota Sudeste. O Campeonato Brasileiro terá sequência amanhã e domingo em São Manuel, em São Paulo. José Maria Marinho é vigiado 24 horas por dia. Está aí o ex-presidente da CBF passando por todo esse vexame noticiado nos últimos dias. Breno só volta a jogar em 2016. O zagueiro Breno do São Paulo só voltará aos gramados. O jogador passou por uma artroscopia no joelho direito ontem e poderá só atuar novamente na próxima temporada. Em relação ao futebol internacional, sem modéstia, Cristiano Ronaldo afirma à BBC: sou inacreditável em campo. Pois é. E com confiança pelas jogadas plásticas que já fez o Cristiano Ronaldo. Maradona é primeiro lugar em lista de camisas 10, né? A revista inglesa 442, né? Após Maradona em primeiro... Pôs, né? Na verdade, pôs Maradona em primeiro lugar e Zico à frente de Messi em ranking com os melhores camisa 10 do futebol. Maradona vem logo à frente de Puskás e de Pelé. Por falta de segurança, a festa é cancelada, a festa do Corinthians, né? Por quê? Porque no mesmo dia, né, do jogo, a festa que seria realizada do Corinthians foi cancelada porque teremos Vasco e Palmeiras, né, em São Paulo. E aí tem muitos torcedores circulando pela capital paulista e por essa razão, se o Corinthians for campeão, a festa foi cancelada. A Bélgica lidera o ranking da FIFA, Brasil cai e é o 8º agora no ranking geral na classificação que a FIFA sempre informa de suas seleções. Para a gente encerrar o Canal Esportes de hoje, vamos dar uma olhada nos confrontos e
na classificação atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro, já que estamos na reta final aqui do Canal Esportes, e aí nós temos aí a condição de passar para você nesse finalzinho os jogos que fazem parte desta rodada no final de semana da Série B do Campeonato Brasileiro, rodada de número 34, que já teve início com 2 partidas no início da semana, né, na última terça-feira. Bragantino e Mojimirim se enfrentaram e o Bragantino venceu por 3-1, o América Mineiro venceu o Paysandu também por 3-1. Hoje nós teremos Ceará e ABC, Luverdense e Boa Esporte. Amanhã, Bahia e Santa Cruz, clássico nordestino, Macaé e Vitória, Criciúma e Botafogo, Náutico e Paraná. Sampaio Correia e Oeste, CRB e Atlético Goianiense, jogo das 9 da noite no estádio Rei Pelé. Esses são os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando também que nós teremos a decisão da Série C, primeiro jogo entre Londrina e Vila Nova no Estádio do Café neste final de semana. A partida será realizada no próximo domingo, às 7 da noite, né? Primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. E na Série D do Campeonato Brasileiro, nós teremos também amanhã o primeiro jogo da final entre Botafogo de Ribeirão Preto e River do Piauí. Primeiro jogo será realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior paulista. Na segunda-feira, nós estaremos de volta, trazendo mais notícias aí, dando um panorama geral do que foi destaque no final de semana para você que acompanha o Canal Esportes. Um ótimo fim de semana, mas segunda-feira eu te espero, tá certo? A partir das 8 da manhã, em mais uma edição do Canal Esportes, abrindo a programação semanal da TV Mar Canal 25 da NET, emissora da organização Arnon de Melo. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. Um grande abraço, ótimo final de semana para você.